Queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós aqui para meditarmos numa ligeira palavra, uma palavra de Deus que vai de encontro ao nosso coração. Antes eu quero pedir para vocês compartilharem e quem não é inscrito, se inscrever e dar o like, né? Dar aquele seu like que é muito importante, também ativar o sininho para sempre receber suas notificações quando nós postarmos alguns vídeos no canal. Então, se você não é inscrito ainda, pr.daniel de Oliveira ou pr.daniel Oliveira, você vai me encontrar lá. Se inscreve e seja abençoado em nome de Jesus. Vamos meditar hoje num texto que está em Mateus 16, versículos do 13 ao versículo 23, são 10 versículos. Eu não vou ler até porque todos nós conhecemos já a história e para ganharmos esse tempo, esse texto nos fala sobre a confissão de Pedro. É um texto muito importante que me chama muito a atenção e me faz refletir sobre o Cristo, Porque nessa ocasião, Jesus, já há algum tempo convivendo ali com os discípulos, Jesus curava, Jesus ressuscitava, dava vista a cegos, Jesus ele multiplicou pães, fez o milagre da pesca maravilhosa, acalmou tempestade e tantos milagres que Jesus havia feito. Porém, em uma das reuniões, em um culto, em que eles estavam ali reunidos, Jesus ele decidiu fazer uma pergunta para os discípulos. Mas eu entendo que naquele momento Jesus também queria se revelar como o Cristo para os discípulos e foi o estouro, essa revelação que está até o dia de hoje, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que acontece? Naquele momento Jesus, com os discípulos, ele disse o seguinte, versículo 13, ele disse assim, escuta, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava perguntando a ele qual o comentário da multidão, do povo, sobre ele, ao seu respeito. E aí, eles, um tanto assim preocupados, disseram, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E então eu achei interessante que Jesus disse, essa é a opinião dos que estão de fora, essa é a opinião dos que não convivem comigo, do que não estão pertinho de mim, essa é a opinião deles. Versículo 15, Jesus disse assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus queria saber a opinião deles que viviam com Jesus, que viram e viam Jesus fazer milagres. Se vocês, qual é a opinião de vocês ao meu respeito? E eu imagino que aqueles tomaram um choque, mas Pedro, a Bíblia ela destaca bem que Simão Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu imagino, irmãos, naquele momento, Pedro dizendo o seguinte, para mim não importa o que o povo pensa, para mim não importa a opinião dos outros, para mim não importa sequer a opinião dos meus amigos, para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus gostou dessa confissão, de natureza que Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, note que naquela ocasião que Simão fez essa declaração, fez essa confissão, Jesus disse o seguinte, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante que quando nós fazemos a confissão com convicção, Deus sempre
traz uma reação ao nosso respeito. Eu costumo dizer que toda ação tem uma reação. Então a ação de Pedro foi essa. A ação de Pedro foi dizer: para mim tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então disse: se eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, você é feliz. Essa foi a reação de Jesus. A ação de Pedro confessou. A reação de Jesus abençoou. Então, queridos, nós precisamos parar com essa história de falta de fé. Muitas vezes Jesus ele nos faz uma indagação, nos levando para alguns locais, nos levando para alguma situação, para ver qual é a nossa reação. Se nós vamos continuar servindo a Ele com fidelidade, se nós vamos continuar servindo a Ele independente da circunstância ou não. Porque muitas vezes nós dizemos: não, eu sirvo ao Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é o meu Deus, Jesus é o Cristo, Jesus é o meu Senhor. Mas quando a coisa aperta, a gente começa a se descabelar, a gente começa a procurar recursos em outras situações. Quando, na verdade, nós precisamos acreditar que Ele, fazendo ou deixando de fazer, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E engraçado que ele mesmo disse no último versículo aqui, no último versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, seja qual for a circunstância que você se encontra hoje, acredite, é o Senhor provando a tua fé para ver o que você vai fazer, qual é a tua confissão. Tu vais confessar que Ele é o Cristo ou tu vais dizer que o teu Deus é um Deus pequeno? Tu vais confessar que o Cristo, fazendo ou não fazendo, permanece sendo Deus, ou tu vai negar a tua fé? Qual é a sua ação? Em nome de Jesus, fique com essa palavra, com esse ligeiro pensamento, em nome de Jesus. Para mim, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.